Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos aqui no ano de 1990. Mais uma vez aí, a gente vai ter um duelo Kasparov e Karpov. Porque o Karpov venceu mais uma vez o torneio de candidatos. A FIDE não deu para ele dessa vez uma boiada de já colocar o Karpov na final do candidatos. Ele entrou nas quartas de final e venceu de forma convincente nas quartas, na semifinal e na final. Passeou, tá, por todos os jogadores ali. O Karpov ganhou de larga vantagem de todos eles e mais do que merecido tá aqui mais uma vez diante aí do Kasparov, mais um KXK acontecendo aí, valendo pelo título mundial, né? Vale dizer aqui que o Karpov tentou uma jogada psicológica um pouco antes do que estava programado para o início do match. O Karpov chegou a pedir para a FIDE e para o Kasparov se poderia mudar um pouco as condições, que das últimas vezes foram 24 partidas, né? E o melhor daquelas 24 rodadas seria o campeão. O empate, então, favorecendo o então campeão mundial. Tá? Um match empatado, vamos supor, ao final terminou 12-12. O campeão mundial retém o seu título. Esse era o formato. E o Karpov deu um cheque nesse formato, fez uma jogada psicológica ali para ver a reação do Kasparov. E fez a sugestão de que caso o match empatasse 12-12, de que se continuasse ali o match até realmente sair um vencedor dali. E o Kasparov, claro, de forma muito inteligente, não tem por que mexer no que tá dando certo, né? Falou de forma alguma, se ele quiser ser campeão, ele tem que vencer o match. O empate do match, ele não me superou, portanto eu continuo sendo campeão. E feita a jogada psicológica então do Karpov, né? Então testando ali o seu adversário, tentando ver, mexer um pouco ali com o ego, mexendo com a confiança, tentando ver isso daí. Bastante interessante. O match estava programado então para 12 partidas em Nova York, as 12 primeiras partidas e as 12 últimas partidas na França. Vale dizer que as 12 primeiras partidas aí do Kasparov, ele comenta que não estava se sentindo muito confiante, né? Tava ali um pouco com medo dessa atuada aí que o Karpov vinha mostrando, né? Tava vindo num desempenho realmente fantástico. O Karpov tava ali, o Kasparov talvez um pouco ali não ganhando muita confiança, mas já na França ele começa a mostrar um resultado diferente. Aqui a gente tá na rodada de número 20, de um total de 24. Até aqui, 3 vitórias para o Kasparov. A partir ali da 12ª ele começou a melhorar. E 2 vitórias aí para o Karpov. Portanto, Kasparov na frente, rodada de número 20. E uma rodada muito importante, né? Porque aqui se o Karpov empata na rodada de número 20, o match fica bem intenso ainda até o final, né? E aqui se o Kasparov vencer, vai ficar 4-2, uma larga vantagem aí, faltando apenas 4 rodadas, né? Então vamos dar uma olhada nessa partida aqui. O prêmio, tá, gente? O prêmio aqui nesse ano de 1990 foi de 3 milhões de dólares, o prêmio total, sendo que 5/8 deste prêmio seria destinado aí ao campeão, mais da metade. E o restante para o vice-campeão. E caso terminasse no empate, o Kasparov manteria o seu título, mas o prêmio seria dividido em iguais partes aí. Vamos dar uma olhada aqui nessa partida. O Kasparov, então, de brancas, ele abre aqui com E4, peão do rei. Temos E5 aqui pelo Karpov. Cavalo em F3, cavalo C6 e bispo B5. Temos aqui uma Ruy Lopes no tabuleiro, ou abertura espanhola. E agora a gente vai entrar num grande debate teórico aqui entre os dois. A6, bispo A4, cavalo aqui em F6, roque, bispo aqui em E7, torre E1, B5, bispo B3, D6, C3 agora preparando D4, roque e agora o importante lance H3. Isso aqui tudo teoria, né? Tudo, sempre que a gente vê uma Ruy Lopes, na maioria das vezes cai para uma linha como essa. Bispo B7, D4, torre E8, cavalo aqui de bem em D2, bispo se escondendo ali em F8, a manobra padrão aí de Ruy Lopes, A4, H6, por enquanto tudo na teoria. Bispo C2, E toma D4, C toma D4, cavalo B4 aí atacando o bispo volta para B1 e C5, tá? Aqui já é o lance 15, a gente continua no campo de teoria aqui da Ruy Lopes, teoria de abertura, mas eu vou começar a comentar um pouquinho. Aqui o Kasparov vai com essa linha com D5 e agora cavalo aqui em D7 foi jogado pelo Karpov. E agora também mais uma vez uma manobrinha padrão aqui de Ruy Lopes, torre A3 para vir aqui para E3 e bastante importante solidificar aqui
a defesa nesse peão central. F5 foi jogado, já batendo aí no centro, e agora a torre de A em E3 defendendo. Cavalo em F6, então olha só que legal essa manobra que o Karpov fez, né? Cavalo D7, F5 e cavalo F6, né? Então tirou o cavalo, passou o peão e voltou o cavalo, e agora pressão enorme aqui em E4. O Kasparov joga aqui com o cavalo em H2, rei H8, tirando o rei aí da diagonal, colocando o rei um pouco mais protegido, B3, B toma em A4, B toma em A4, e agora o Karpov faz esse lance aqui C4. E esse lance é bastante interessante, entregando aí o peão de C4, né? Mas na verdade tentando desviar aqui um dos defensores de E4, né? Na verdade não é bem um gambito aqui, na verdade seria uma troca, né? Ele está entregando um peão de ala, né? O Karpov estaria aqui entregando um peão de ala, um peão de coluna C, para poder abocanhar um peão central, tá? Seria uma troca interessante. Além de tudo, vai abrir coluna e vai abrir espaço para suas peças, né? A partida seguiu aqui com o bispo B2, o Kasparov não ajuda o Karpov não, né? Aqui só para ilustrar, tá, gente? Se o cavalo toma aqui em C4, tá caindo o peão central, né? Cavalo toma em E4 e depois de bispo toma, peão toma, torre toma, torre toma, torre toma ainda de quebra, tá caindo outro peão central aqui, bispo toma em D5. E aqui a gente teria, as pretas teriam conseguido equilibrar aí a partida sem dificuldade, tá? Uma posição aqui bem equilibrada. Provavelmente torre D4 e o jogo vai embora. Mas então aqui depois de C4, o Kasparov preferiu jogar com bispo B2, desenvolvendo aí, segurando, né? Tá bem seguro aqui o avanço do peão de C3 e também, claro, colocando o bispo numa excelente diagonal. A partida seguiu com peão toma aqui em E4, cavalo toma em E4 e agora tá caindo aqui em D5, né? Cavalo de F toma aqui em D5 e esse lance, além de capturar um peão, vem com o tempo aqui sobre a torre. Poxa, Rafael, o Karpov tá com um peão a mais aí e tá atacando a torre. Parece estar numa posição espetacular aqui pro Karpov, né? E realmente, essa posição ela parece estar melhor aí para as pretas, mas esses bispos aqui, né, são duas metralhadoras aqui, são realmente dois canhões aí apontados para a ala do rei, né? A torre já tem a subida da torre. Essa torre vai poder vir para, enfim, F3 ou G3, né? Esse cavalo aqui vai poder entrar depois. O peão aqui de G7 está cravado, né? Tem dama entrando aqui no corredor para entrar aqui em H5. Então, aparentemente as pretas também estão bem colocadas, um bispo forte, os cavalos bem colocados, um peão passado, mas, né, vale dizer que as brancas aqui têm também as suas armas. E não é uma posição fácil de se definir aí quem tá melhor, né? Realmente tem chances para os dois lados. A partida segue com torre G3, fazendo uma pressão aqui em G7. O rei, vale dizer um aspecto importante aqui da posição, né? O rei das negras está um pouco menos seguro, né? Se a gente comparar aqui com o rei das brancas, o rei aqui das negras parece estar um pouquinho mais exposto, né? Aqui só tem 2 peões ao invés de 3. Já existem fraquezas aqui nas casas claras. Esse peão aqui tá cravado, né? Então o rei aqui, eu acho que esse aspecto conta muito para contrabalancear aí o fato do Kasparov estar com um peão a menos, né? A partida segue com torre E6, já protegendo aqui em H6, uma vez que o peão de G7 não está defendendo. A partida continua aqui com cavalo G4, agora está atacando aqui em H6, apesar de estar defendido. E depois de dama E8, então, fazendo uma cravada aqui nesse cavalo, né? E agora são 2 ataques aqui na coluna E. Então esse cavalo não pode sair daqui, senão tá caindo a torre com cheque, né? Então uma posição complicada aqui pro Kasparov. Eu considero esse aqui o momento crítico aqui da partida, né? Porque até então a partida vinha seguindo um equilíbrio na abertura. Aí o Karpov já criou um desequilíbrio agarrando ali um peão, né? Que o Kasparov entregou. E a gente está numa posição aqui bem especial aqui, né? Porque é muito difícil de você achar uma continuação aqui para as brancas. E o Kasparov mostra por que ele é campeão do mundo há tanto tempo, né? Aqui, claro, o Karpov também jogando de forma excepcional sempre, né? Aliás, a distância entre Kasparov e Karpov é muito pequena, né? A gente viu isso pelos resultados dos matches. De todos os matches que a gente viu até hoje, é sempre ali por meio ponto, uma coisa bem sofrida na última rodada, né? São coisas assim. Então, a distância de nível de jogo dos dois sempre foi muito pequena, né? E aqui, então, o Kasparov encontra o Kasparov é um boxeador, né? O Kasparov é um jogador agressivo, ele vai para nocaute.
E ele joga aqui com cavalo toma em H6. Né? Então, e aqui, gente, vou falar a verdade. O Kasparov é muito bom de cálculo, porque você tem que calcular demais para fazer um lance como esse. Porque várias respostas aqui são possíveis. Dá para capturar simplesmente torre toma cavalo, né? Não tem sequência óbvia depois desse lance. Dá para jogar um lance intermediário aqui, ao invés de torre toma cavalo, jogar um lance como C3 e complicar toda a posição, atacando aqui o bispo. Né? E cada uma dessas continuações, seja por torre ou por peão, também vão derivar, né, em várias outras possibilidades. Então a árvore aí de possibilidades é gigantesca. Eu tenho certeza que aqui na cabeça dos dois jogadores não está acontecendo uma partida, está acontecendo mais de 10 partidas, aí 12 partidas, que devem ser as possíveis continuações profundas aí de cada um, né? Então muito interessante, aqui é uma guerra de calculeira mesmo. A partida segue então aqui com C3, o Karpov atacando aqui o bispo que está causando tudo. E essa posição é muito legal, porque o cavalo agora está atacado, o bispo está atacado, né? O cavalo está cravado, né? Olha que posição interessante, né? Se o cavalo sai, cai a torre. Então, olha aqui aonde o Kasparov foi se meter, né? E ele continua aqui agora com o cavalo em F5, né? Essa é a continuação mais precisa, entregando aqui o bispo então de B2. Essa peça que era tão forte até então, ele entrega aqui simplesmente. C toma em B2, só que agora o Kasparov continua com dama aqui em G4. Esse tipo de continuação me lembra muito Mikhail Tal, né? Quando você faz um sacrifício e você não tem uma compensação imediata, né? Você não tem ali um combo forçado. Você faz um lance, claro, a posição parece muito boa aqui para as brancas, mas não tem uma continuação forçada assim, né? É muito legal. E depois de dama G4, então, claro, de olho aqui em várias possibilidades táticas, mas uma delas seria vir para a dama aqui para H4, quem sabe jogar aqui o cavalo em G5 e tentar um checkmate, né? A partida seguiu com bispo C8, agora dama H4 cheque, e aqui então para não permitir o cavalo em G5, a torre aqui cobrindo, devolvendo aí um pouco de material, Karpov cobrindo com a torre, entregando aí, né? Então tava já com um bispo a mais e entregou aí um pouquinho de material de volta então. Aqui vale dizer que se jogasse um lance como rei G8, né? Poderia se jogar primeiro rei H2 aqui para não ter temas de cheque aqui no fundo e poder preparar então um cavalo G5, sacrificando aqui a torre para poder seguir para uma sequência de checkmate, tá? Então aqui as brancas estariam muito melhores já numa posição. Mas vamos ver como seguiu na partida. Depois de dama H4 cheque, torre H6, portanto. E aí depois de cavalo toma em H6, peão toma em H6. Agora sim, rei H2. Também com ideias aí de tirar o cavalo, sacrificar a torre, mas partir para um ataque aqui em cima do monarca. A partida seguiu com dama em E5, cravando aqui a torre. E agora mais um lance muito bacana aqui do Kasparov. Até se você quiser dar pause, é legal esse lance aí. E aproveita vários temas aí e táticos e vale a pena, tá? Eu vou dar mais alguns segundos. E o lance jogado aqui pelo Kasparov, eu espero que você tenha encontrado um lance muito forte. Que foi o lance aqui cavalo em G5, né? Esse lance aqui é realmente fantástico. Primeiro, olha, vamos ver todos os temas táticos aqui da posição, né? O peão não pode capturar, então já aproveitando aqui o tema da cravada, né? Nem a dama pode capturar, porque a torre capturaria na sequência e o peão não pode capturar porque está cravado, né? Então, de cara, isso está acontecendo aqui no tabuleiro, ou seja, esse cavalo não pode ser capturado. Outra coisa que está acontecendo, outro tema tático, o ataque descoberto. O cavalo veio para cá e abriu um ataque descoberto sobre a dama. Outra coisa que está acontecendo, né? Está ameaçando aqui duplo, né? Aqui na dama com o cavalo em F7. Então está ameaçando duas vezes, né? Com a torre e indiretamente ali pelo cavalo. Então o tema do duplo aqui na posição. E está oferecendo aqui a torre em sacrifício, né? Então aqui, se por exemplo o Karpov tivesse capturado, a gente teria checkmate em um lance, que seria o lance cavalo aqui em F7 checkmate, né? Então, além de todas essas coisas, o cavalo em F7 seria checkmate, né? Não era nem a dama ali o problema. Então, olha todas as ameaças aqui da posição depois de cavalo G5, né? A dama tem que continuar defendendo aqui a casa de F7, senão vai ser checkmate. Por isso que continuou-se aqui com dama em F6 e agora o Kasparov com uma peça a menos, com o peão do Karpov na sétima, continua com seu ataque, né? Aqui com torre em E8, então agora atacando aqui, bom, primeiro tá cravando aqui, né? Mais um tema aqui de cravada, tá cravando aqui o bispo,
né? Então vários sistemas táticos podem existir aqui daqui a pouco. Olha só como vai se configurando uma posição interessante. O bispo cortando aqui essa casa de fuga do rei, a torre cortando aqui, possivelmente no futuro, essa coluna, né? A cravada aqui do bispo. Você percebe como todos os sistemas táticos vão sendo aplicados aqui, né? Na posição. Bispo em F5 tentando anular aí o poder do bispo. E agora sim o Kasparov se aproveita aí da posição, né, de todos os sistemas táticos existentes. E até vale a pena, se você também quiser pausar de novo e encontrar aqui a continuação do Kasparov, é muito legal, tá bom? Gente, e aqui, se você... Vou dar mais alguns segundos aí. Mas se você encontrou o lance cavalo em F7 com cheque, parabéns, esse lance é vencedor, tá? Com a ideia aqui de desviar a dama e tomar a dama toma aqui e jogar a dama toma em H6, tá bom? Então não foi o lance jogado, tá? Mas se você encontrou, parabéns. Por exemplo, o cavalo aqui em F7, não daria para jogar rei aqui em H7, senão simplesmente dama toma em F6 e depois de cavalo tomando em F6, bispo toma em F5 seria checkmate, tá? Então essa sequência também existiria, tá? Se você pensou aqui em torre toma aqui em A8, não foi o lance jogado, também seria um excelente lance, tá? Que continua tudo bem. Se jogar aqui bispo toma B1, por exemplo, tá vindo cavalo em F7, cheque, e depois aqui de dama toma em F7, dama toma em H6, aproveitando aqui a cravada, né? E aí depois de bispo voltando aqui, por exemplo, torre toma aqui em F8, consequência de checkmate, né? Dama toma e dama toma seria checkmate. Então se você encontrou torre em A8 também, parabéns, é uma excelente sequência. E se você encontrou também a dama toma aqui em H6, parabéns, esse lance foi o lance jogado aí pelo Kasparov. Todos os lances são igualmente fortes, os outros lances que eu mostrei, nenhum é melhor assim do que o outro, todos são lances vencedores. Uns podem demorar mais do que o outro para vencer, mas todos vencem. E vamos ver como seguiu aqui a partida então. Dama toma em H6 cheque, o bispo não pode capturar, a dama tem que capturar então, dama toma em H6 e agora cavalo F7 cheque. E essa posição aqui ela é bem forte, porque a torre está cortando casas importantes, o bispo está cortando aqui casas importantes, estaria, né? Porque tem o bispo aqui bloqueando, mas vai seguir com cheque na sequência, né? Então vamos ver. Rei toma aqui em H7, bispo toma em F5 cheque. E agora, ó, o rei não tem para onde ir. Olha que bonita a posição, né? O cavalo tá tirando aqui H8, a torre cortando aqui essas casas e o bispo tá dando cheque. O único lance dama G6 e agora depois de bispo toma G6 cheque, rei G7, torre toma em A8. Olha que sequência fantástica, né, do Kasparov, que começou lá com o lance com o sacrifício de cavalo em H6, né? O Kasparov teve que calcular realmente muitas possibilidades, todas essas que eu falei e muitas mais, com certeza, na cabeça dele. E o Karpov também, né? Importante dizer que esse bispo está fazendo um papel fundamental aqui de segurar a casa de B1, né? Para não ter a promoção do peão. E a partida segue mais um pouco aqui, com bispo E7, a torre aqui em B8 e A5 defendendo aí o cavalo. E depois de bispo E4, abrindo um cheque, deixando o cavalo. Rei toma em F7, bispo toma em D5 com cheque. E nessa posição o Karpov abandonou a partida. Porque aqui o Kasparov sacrificou uma peça que agora pode ser capturado aqui o bispo, mas ele se livra do incômodo aqui do peão na sétima, né? Se a partida continuasse com o cavalo toma em D5, torre toma aqui em B2, e aí duas torres contra duas peças menores, né? 4 peões contra 2, certamente o Kasparov não teria problema nenhum em encaminhar uma partida aí dessa para vitória, né? Por isso que depois de bispo toma aqui em D5, o Karpov abandonou aí a partida. Essa é a rodada de número 20, e aqui o Kasparov então se consolida numa excelente posição aí no torneio, com 4 vitórias e 2 derrotas, né? Então faltando apenas 4 rodadas aí para o torneio, para o final do torneio, para o final do match. Então numa posição bem confortável aí o Kasparov, tá? Mas no próximo vídeo eu vou mostrar mais uma partida aí desse match, que é uma partida bastante interessante, e aí eu acho que a gente vai seguindo em frente. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Eu sempre me empolgo aí, acabo esquecendo de pedir para, se vocês gostarem, dão aí o seu like. Se você não gostou, dá o dislike, né? O like para baixo aí, tá bom? Fiquem à vontade. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!